Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz àquele que tinha foice afiada, dizendo: tome a tua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Feliz sábado! Feliz sábado! Esse feliz sábado não teve muito vida. Feliz sábado! Feliz sábado! Amém! Eu não estou aqui para dizê-lo como ficar rico. Eu sou totalmente contra a teologia da prosperidade. Isso eu não sei dizer. Não sei dizer como acumular bens nessa terra, mas sei dizer como escapar da vindoura e repentina destruição que logo acometerá este mundo. A Bíblia diz: logo que o lagar será pisado, amigos, os ímpios serão destruídos, raiz e ramo mal deixará de existir, não haverá maldição, e na cidade santa nada mais entrará impuro ou profano, tão somente aqueles que têm o seu nome escritos no livro do Cordeiro. Amém. E a única forma de escapar esta grande destruição que acometerá este mundo é se alicerçando em Jesus Cristo, a fiel testemunha que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Cristo, a fiel testemunha que nos constituiu reino e sacerdócio para Deus o Pai. Ele é o único que pode e fará por você uma mudança completa. Ele saciá-lo-á de salvação. Muito bem, então vamos direto para o sermão. Nós não temos muito tempo. Cristo disse para Judas: o que deve fazer, faze-o depressa, porque o tempo de fato passa muito rápido. Título do sermão de hoje: o silêncio do Cordeiro. Qual é o título do sermão, igreja? O silêncio do Cordeiro. Muito bem. Antes, porém, obedeça por gentileza os 3 favores que eu tenho hábito e costume, e quero, pois, relembrar-vos, embora vós já estejais cientes de tudo. Favor número 1, faça reverência na casa de Deus, Bíblia na mão, celular no modo avião, por gentileza, desligue ou coloque no modo avião. Este momento não pode ser interrompido, porque este momento é o momento mais solene do culto divino. Vocês sabem que eu tenho um filhinho novo, 3 semanas, fresquinho do hospital, Mariana, e os bebês recém-nascidos sentem muita cólica, eu dormi pouco ontem, mas eu estou aqui preparado para falar o assim diz o Senhor. Faça reverência, desligue o seu telefone, por gentileza, para que esse momento não seja interrompido. Esse favor está baseado na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28. A Bíblia nos diz que Deus deve ser adorado com reverência e santo temor. Eu tenho certeza que você, ao entrar numa corte diante do juiz, você se comporta de forma diferente. Comporte de forma melhor e superior diante do juiz de toda a terra. Amém. Favor número 2, por favor, ore por mim, dizendo o quê? Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Jeremias capítulo 1, verso 9, Alan. A Bíblia diz que o Senhor estendeu a tua mão, tocou minha boca e disse o quê? Eis que ponho as minhas palavras, aonde, Marisa? Na tua boca. Eu quero que as palavras de Deus fluam na minha boca nesta manhã, porque as minhas palavras não têm nenhum poder. As palavras de Cristo são palavras de espírito e vida, não as minhas. Ore por mim dizendo: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Favor número 3, eu quero que vocês pensem enquanto estiverem escutando. A Bíblia nos convida a oferecer a Deus um culto racional. Muito bem, Romanos capítulo 12. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 18: vinde e arrazoemos. Muito bem, vamos fazer uma oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, esse Deus que vem de Temã e do Monte Parã, Deus tão forte e poderoso que para e a terra treme, que olha e sacode as nações. Esse é o nosso Deus que criou os 7 estrelados e a constelação de Órion, um Deus capaz de transformar dias em trevas e trevas em dias. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Um Deus que perdoa os nossos pecados e esquece as nossas transgressões. Te agradeço e louvo, Senhor, porque o Senhor não retém a sua ira para sempre.
tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja de New Jersey, para que possamos, ó Pai, arrepender dos nossos defeitos de caráter. Nos ajude a ter um caráter semelhante ao do seu Filho, para que possamos ser habilitados a morar nas mansões lá do alto. Abençoe, eu te peço, ó Pai, uma bênção dobrada para o sermão desta manhã. Instrua-me, Senhor, o que dizer e como dizer para a edificação da tua igreja. Usa-me, Senhor, eu te peço, eu não ofereço resistência. Abençoe a tua igreja, eu te peço, e uma bênção dobrada em todas as crianças. Também, Senhor, eu te peço que a mensagem de hoje encontre um solo fértil no coração dos meus irmãos, porque infelizmente, ao sair da igreja, como a parábola do semeador propôs, muitas pessoas se distraem e vêm os ladrões, as coisas da vida, o ladrão, os pássaros, e roubam a semente do evangelho. Abençoe essa mensagem, porque a mensagem sempre será maior do que o mensageiro. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Eu tenho pregado muito sobre o Apocalipse aqui, não é verdade? A serva do Senhor disse que quando o livro do Apocalipse for estudado, haverá um grande reavivamento na igreja. Amém. Apocalipse, capítulo 14, que é o núcleo central do grande conflito. Apocalipse do capítulo 12 em diante é a parte histórica, historicista do livro do Apocalipse. Do capítulo 12 até o capítulo 14 narra o grande conflito, a mensagem presente. E do capítulo 15 até o capítulo 22 são coisas que ainda acontecerão. Não é verdade? O capítulo 15 fala do fechamento da porta da graça e Cristo intercedendo por nós no Santo dos Santos. O capítulo 16 fala das 7 pragas e a destruição dos ímpios. O capítulo 17 ao 19 fala da destruição da grande Babilônia. O capítulo 20, o milênio. 21 e 22, a igreja com Cristo triunfantemente. Muito bem, qual o livro que eu disse? Apocalipse. Qual capítulo? 14. Apocalipse, capítulo 14. Leremos a partir do versículo 17. Amém? Amém. Amém. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar, veja, eles saíram do altar. Que altar é esse? Apocalipse 8, não precisa abrir a Bíblia, só escute. Apocalipse 8, verso 4. E do altar que se acha diante do trono. Lembra de Cristo intercedendo para o seu povo? E lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Este é um anjo que constantemente vê a face de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 14 que saiu outro anjo do altar. Irmãos, e esse anjo, ele disse em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice, e o que, igreja? E ajunta, irmãos, vai começar aqui a colheita, mas esta colheita é a colheita da destruição. Haverá 2 ajuntamentos. Vocês lembram que Cristo disse que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, ele dará ordem aos seus anjos para que o quê? Ajuntem todos os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Agora, esse ajuntamento aqui é desastroso. Eu tenho um primo italiano que ele ama essa palavra, um desastre. É um desastre esse ajuntamento. E ele disse em grande voz, porque é algo importante, solene. E ele disse em grande voz ao que tinha a foice afiada: toma a tua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porquanto estão maduras as suas uvas. Então o anjo tomou a sua foice e o quê? Vamos lá, me ajude, olha para a Bíblia. Ele tomou a sua foice e... o que, igreja? E ele ceifou, e ele vindimou a videira da terra, e a lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os feios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Irmãos, isso acontecerá, e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro do Cordeiro será destruído. Agora, raciocine comigo por gentileza. Aqui nós vemos o diálogo de quantos anjos? Dois anjos, amém, Rosilda? Vamos falar um amém para Rosilda? Amém. Amém. Eu quero agradecer vocês também, as 2 irmãs, né? Por estarem ajudando grandemente o ministério do YouTube, Apocalipse e Revelação de Deus. Deus é louvado pela vida de vocês, tá bom?
Irmãos, nós vemos aqui o diálogo de dois anjos. Porém, o último versículo não está claro quem foi a pessoa que pisou o lagar. A Bíblia diz que o lagar foi pisado fora da cidade, mas olha, quem pisou esse lagar? Nós temos uma resposta aqui? Não, o lagar foi pisado fora da cidade, não é verdade? E saíram sangue do lagar até os freios dos cavalos. Vamos lá então para Apocalipse 19 para termos uma resposta. Quem será que pisou esse lagar? Quem será que pisou esse lagar? Quem é esse anjo poderoso? Ceifador. Quem é este anjo que ceifou e vindimou a terra? Apocalipse, capítulo 19, leremos, amigos, o versículo 11 em diante, amém? Amém. Vi o céu aberto e eis um cavalo, qual cor? Quem lembra do primeiro selo? De Apocalipse 6. Foi aberto, qual cavalo que apareceu lá? Irmãos, por favor, não me envergonhem. Qual que é o primeiro cavalo do primeiro selo? São quantos cavalos no livro do Apocalipse? No capítulo 6. Quantos cavalos, igreja? 4 cavalos. Qual que é a primeira cor do primeiro cavalo? Branco. A cor branca representa pureza, amor fraternal. Representa a descida do Espírito Santo quando Cristo ascendeu ao céu. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. O santuário foi inaugurado e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo para os seus santos. Então aqui nós vemos um cavalo branco. O seu cavaleiro, a Bíblia diz, se chama fiel e verdadeiro e julga com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas e tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com uma veste tinta de sangue, irmãos, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Já entendeu de quem que o livro do Apocalipse aqui descreve como aquele que pisará o lagar? Atente-se a esse verso que nós lemos de novo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. Por que as mãos de Cristo aqui não estão com sangue? Porque as suas vestes, a sua estola sacerdotal, por que as suas vestes estão com sangue? Por quê? O próximo versículo nos falará: porque sai da sua boca uma espada afiada. Espada essa, irmãos, que com ela ele ferirá todas as nações, e com um cetro de ferro ele mesmo as regerá. Agora leia microscopicamente: e pisará pessoalmente pisará o vinho da cólera, da fúria, da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu estou vendo os irmãos muito distraídos. Criança chora, é normal, mas nós precisamos prestar atenção no culto. Não se distraia com crianças, não se distraia com barulho. Preste atenção na palavra de Deus, tá bom, irmãos? Amém? Amém. Pode ser? Deixem as crianças na igreja, não tem nenhum problema. Eu só quero a atenção dos irmãos aqui. Somos adultos e devemos oferecer a Deus um culto racional. Então nós lemos que da boca de Cristo Jesus, a fiel testemunha, esse cavaleiro fiel e verdadeiro, que os seus olhos são como chamas de fogo, que na sua cabeça há muitos diademas, esse Jesus Cristo, da sua boca sai uma espada afiada. Qual é a espada afiada? A palavra de Deus. Por quê? Porque com a palavra de Deus ele julgará, ele ajuntará todos aqueles que se perderem, e por meio da palavra de Cristo os ímpios serão julgados. Ele trará todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más nos últimos dias. E este Jesus Cristo, que com a sua palavra, com a sua espada, há de ferir todas as nações, ele regerá com cetro de ferro, e ele pessoalmente, igreja, ele pessoalmente pisará o lagar. Irmãos, Cristo vai pisar o lagar. E esse foi o motivo que Martinho Lutero queria descanonizar o livro do Apocalipse. Ele não conseguia conciliar o mesmo Cristo de amor, de salvação e de perdão dos 4 evangelhos apresentados por Mateus, Marcos, Lucas e João com o mesmo Jesus do Apocalipse. Porque aqui nós vemos um Cristo que se ira, um Cristo que destrói, um Cristo que pisa o lagar, de forma que o sangue do lagar corra até as suas vestes, até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Irmãos, Cristo é amor, mas Cristo também é justiça.
E aqueles que não vencerem os seus defeitos de caráter, os seus defeitos de caráter os vencerão. Haverá muitos adventistas, muitos professos seguidores de Cristo, que entrarão no inferno com uma feição de surpresa sobre o seu rosto. Nós não devemos brincar com o pecado, irmãos. Devemos sempre lembrar que Cristo carregou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Cristo nunca pecou, Ele carregou os nossos pecados com um propósito e com uma fidelidade. Qual finalidade é essa? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados, mas nós não podemos recalcitar, não podemos trair, não podemos ultrajar o Espírito da graça com o qual nós fomos santificados. Por isso é necessário uma nova vida, e tornar-se uma nova criatura é raridade nos dias de hoje. E não é eu que estou dizendo isso, a serva do Senhor fala isso no livro Caminho a Cristo. É uma rara conversão, aquela que se chama nova criatura. Rara. Nós aceitamos Cristo, professamos fé em Cristo, e ao fim deste sermão, eu quero que você entenda, que eu entenda, irmãos, que Cristo ele pode calar-se. Título do sermão? O silêncio do Cordeiro. Cristo pode calar-se. Nem todas as orações são respondidas. Muitos dizem que todas as orações são respondidas. Não, tem orações que não são respondidas. Tem pessoas que não recebem o favor de Deus. Tem pessoas que serão destruídas. Por isso lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, que quando terminar o milênio, Satanás sairá da sua prisão a fim de seduzir todas as nações. E você sabe que o número dos perdidos, a Bíblia compara com a areia do mar. Irmãos, crer e apenas crer é uma falácia que levará muitos para o inferno. E eu falo isso com muito cuidado para que as pessoas não pensem que eu estou pregando legalismo aqui. Crer é importante, é o mais importante, porque somos salvos pela graça. Mas crer, até o próprio Satanás crê e treme sobre o nome de Jesus. Mas a vida sem obras é nula. A vida de um cristão sem obras não é nada. Não somos salvos pela obra, não somos salvos pela obediência, mas as obras e as obediências mostram a Deus que nós queremos ser salvos. Por isso, como um corpo sem Cristo Jesus é morto, assim também a fé sem obras é morta. E quem disse isso é uma pessoa que conhece muito bem Jesus Cristo, Tiago, o seu próprio irmão. Cristo pode calar-se. Cristo é muito amor. Mas à mesma medida que Ele é de amor, Ele também é de justiça. Por isso o trono de Deus, trono este, cujo Ele reina e exerce domínio com cetro de ferro sobre todas as nações dos quatro cantos da terra, é um trono reconhecido com justiça e amor. O Shekinah. Êxodo capítulo 25, verso 5. Nós vemos os querubins olhando para a glória de Deus. Misericórdia e justiça. Cristo pode calar-se. Então quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, com isso em mente, entendendo que Cristo pisará o lagar, entendendo que Cristo é aquele que ceifará, Cristo que ajuntará a videira para pisar o lagar, entendendo isso, abra a sua Bíblia no livro de Isaías. E sempre lembre que Cristo também é justiça. Isaías capítulo 1. Nós veremos exemplos agora de momentos que Deus se calou, de momentos que Deus não ouviu a oração, de momentos que Deus abominava uma própria oração. Oração é santo, irmãos. A oração é algo santo instituído por Deus. Mas a oração nem sempre foi precisa e nem sempre será necessária. Ora, como que Adão e Eva se comunicavam com Deus? Gênesis 3, verso 8. Face a face a cada viração do dia. E Apocalipse 21, verso 4 nos diz que nós veremos a face de Deus. Sim ou não? Amém? Amém. Ninguém diz amém? Amém. Nós veremos a face de Deus e na nossa fronte estará o nome dele. Isso será restituído. Aquilo que o pecado tirou depois da queda de Adão e Eva, isso Cristo nos comprará o direito e nos será restituído. Nós veremos a face de Deus novamente. Não haverá necessidade de oração. Não haverá necessidade de intercessão, não haverá necessidade de perdão, nem de
salvação, salvar de quê? Não haverá maldição e nem pecado, e nem miséria, nem dor. Irmãos, Isaías capítulo 1, todos encontraram? Amém. Isaías capítulo 1, lendo a partir do versículo 15. Eu quero orar com você porque esse é um texto muito solene. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nos ajude, ó Pai, a entender a importância desse texto bíblico. Nos ajude a entender que a essência do seu amor deve ser banhada com a justiça, porque amor sem justiça não é amor verdadeiro. Amor é muito mais do que simplesmente sorrisos que deslizam sobre uma face. O amor, ele é provado, e o Senhor provou o seu amor enviando o seu Filho. Cristo provou o seu amor morrendo na cruz, e o Espírito Santo ainda prova o seu amor nos cuidando, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Nos ajude a ter um coração obediente. Nos ajude, ó Pai, a entender esse texto, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual livro? Isaías, Capítulo 1 e versículo. 15. Amém? Todos encontraram? Amém. Agora, pois, quando estenderes as vossas mãos, o quê? Não as vejo. Quando multiplicares as vossas orações, não as ouço. Vocês estão lendo isso mesmo? Vocês leram isso também? Agora, pois, quando estendeis as mãos, não as vejo. Escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicares as vossas orações, não as ouço. Por quê? Por culpa de Deus? Não, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Agora eu louvo a Deus que nós servimos um Deus prático, irmãos. Nós servimos um Deus que nos diz como sair dos nossos problemas. Nós servimos um Deus que está interessado na salvação da raça humana. Um Deus que quer salvar, redimir, restituir, restaurar. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 34, verso 16, que a ovelha perdida o bom pastor tornará a trazer, a desgarrada ele trará, a perdida ele achará, a enferma curará e a quebrada ligará. Este é o nosso bom pastor, que ele vai atrás da sua ovelha. E Deus, ele está infeliz com isso. Ele está infeliz de não atender a oração de Israel. Ele está infeliz de esconder os seus próprios olhos do seu povo. Irmãos, veja o que Deus está dizendo: escondo de vós os olhos. Quando multiplicares as vossas orações, não as ouço. Agora Deus vai nos dizer como sair dos problemas. O que Deus vai dizer agora? Lavai-vos. 5 recomendações divinas. 5 recomendações que, se você colocar na sua vida dia a dia, eu prometo, espiritualmente, um reavivamento acontecerá na sua vida. Um reavivamento espiritual acontecerá na sua vida. Lavai-vos, tirai a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos, purificai-vos, cessai de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Todas essas coisas eram coisas que Israel precisava fazer, não que Deus precisava fazer. Porque o processo de salvação vem de Deus, mas requer cooperação humana. Eu vou repetir: o processo da salvação vem de Deus, mas requer a salvação humana. Requer a cooperação humana. Deus não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Você deve demonstrar que quer ser salvo. Então lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos, cesse de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Corra para Lucas capítulo 23, título do sermão: O Silêncio do Cordeiro. Lucas capítulo 23, nós veremos o melhor exemplo do próprio Cristo calando-se para uma pessoa. E há mais exemplos na Bíblia, não temos tempo de analisá-los todos, mas Deus pode se calar. Nós vimos em Isaías que Deus escondeu os seus olhos, que Deus tampou os seus ouvidos. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 59, ele disse também que as mãos de Deus não estão encolhidas para não salvar, nem os seus ouvidos tampados, agravados para não ouvir, mas são os nossos pecados que nos separam de Deus. Então os nossos pecados têm esse poder diabólico de nos separar da presença do soberano divino Deus. E muitas orações não são atendidas. Muitas pessoas não têm uma conexão vital com Cristo. E sem uma conexão vital com Cristo, nenhum ser humano jamais poderá subjugar o grande inimigo de Deus e do homem. Nenhum ser humano vencerá Satanás sem uma conexão firme com Deus.
Cristo jejuava, Cristo orava constantemente, por isso ele falou com propriedade em João capítulo 14, verso 29, aí é chegado o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, nada. Por quê? Porque Cristo estava conectado sempre com o Pai, e sem uma conexão com o Pai, nenhum ser humano vencerá essa luta. A vitória da fé é a nossa glória, o nosso galardão. A vitória da fé é a vitória sobre o mundo. Todos encontraram? Lucas capítulo 23, sim. É um texto muito conhecido, lendo a partir do versículo 39, amém? Amém. Amém? Todos encontraram? Sim. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem a menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Vamos então aqui, de uma forma bem simples, Senhor, por favor, Senhor, me dê palavras simples para expressar o significado disso, Deus. Irmãos, Cristo estava morrendo por quem aqui na cruz? Uma pergunta fácil. Por quem Cristo estava morrendo? Por nós. E quem mais? Ele estava morrendo pelos dois ladrões ou só por um? Pelos dois e por todos os malfeitores que estavam nesse encopo diabólico de crucificar e maltratar o Filho de Deus. Cristo estava morrendo por todas as pessoas. Para o ladrão da direita e também para o ladrão da esquerda. Para os romanos e também para os judeus. Mas a Bíblia apenas aponta a conversa de Cristo com o ladrão da... Você não achará nenhum versículo na Bíblia que mostre que Cristo conversou com o ladrão da esquerda. Título do sermão? Silêncio do cordeiro. Cristo conversou com o ladrão da direita e calou-se com o ladrão da esquerda. E vale lembrar que quem começou o diálogo, quem começou a conversa, não um diálogo, porque Cristo não respondeu, um diálogo requer duas pessoas, mas quem começou a conversa foi o ladrão da esquerda, com perguntas. Não és tu o Cristo? Cristo ficou calado nessa pergunta. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Cristo se cala, irmãos. E infelizmente Cristo se cala para muitas pessoas. Aquele exemplo do Monte Golgotá, do Monte do Calvário, é um exemplo que ainda a lição pode ser extraída e analisada nos dias de hoje. Somos nós uma figueira infrutífera plantada na vinha do Senhor? Somos nós pessoas que recebemos o cultivo do jardineiro, extraímos o solo do chão, recebemos a chuva, o vento, todos os cuidados do viticultor, e os nossos ramos infrutíferos apenas ensobrecem no chão? E infelizmente Cristo se cala para muitas pessoas. Mas eu quero que você saia daqui hoje tendo a certeza que você serve um Deus vital na sua vida, um Deus que você alegra escutá-lo, um Deus que é vívido na sua vida, um Deus que é eficaz, um Deus que vence as suas batalhas. Irmãos, nós precisamos ter conexão com Deus aqui na terra, nos familiarizarmos com a Bíblia, familiarizarmos com a voz de Deus. E para muitos cristãos, ao entrarem pela cidade celeste, eles não acharão nada estranho, porque aqui aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ao encontrar com Davi não será uma pessoa estranha, porque aprendeu as características do jubiloso salmista ao ler o livro dos Salmos. Nós precisamos agora habituar, nos ensinar. Irmãos, nós precisamos, transformar a nossa mente. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós precisamos inculcar, transformar a nossa mente para nos habituarmos a ler a palavra de Deus, amigos. Isso é sério. Não deixe que nunca Cristo cale-se na sua vida. Que tristeza é uma pessoa que não tem uma conexão viva com Cristo. Nós precisamos ter conexão com Cristo. É uma loucura, uma insanidade de querer estar com Cristo no céu sem conhecê-lo aqui na terra. Cristo, ele tem afinidades humanas.
Claro que o Salvador não faz acepção de pessoas, mas o livro Desejado de Todas as Nações fala que Cristo reservou o seu maior milagre para a simples família de Betânia. Algumas pessoas escolhem estar mais perto de Deus do que outras. Você sabia disso? Que tem pessoas com maior conexão com Deus do que outras? Mas não é Deus, é as pessoas que escolhem ou não. A Bíblia é muito clara que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, 2 Timóteo capítulo 4. A vontade de Deus é que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, 2 Pedro 3,9. Mas nós que escolhemos quão perto de Deus nós estaremos. Me escute com muita atenção: ninguém vai para o inferno porque o diabo existe. Se o diabo morrer hoje, você ainda pode pecar esta noite. O pecado é um convite. Você pode dizer sim ou não para ele, como também o céu é um convite. Ambos, a salvação ou a perdição, é um convite. Deus nunca forçará. Nós vemos de capa a capa na Bíblia requerimentos que Deus pede do pecador, requerimentos divinos que é exigidos de uma pessoa para que ela alcance a salvação. Vou dizer de novo, não são esses esforços que o levará a ser salvo, mas são esses esforços que mostrarão para Deus que essa pessoa quer ser salva. A graça é maravilhosa, irmãos, mas não é só graça. Nós precisamos agir como salvos, obedecer, irmãos. Isso é sério. E como eu disse, nós vemos vários exemplos na Bíblia. Lemos em Mateus capítulo 8, 11, verso 28. Aprendei de mim que sou manso. Tome o meu jugo. Mas é um convite, você pode aceitar ou não. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta aí. Você pode abrir ou não. Cristo nunca roubará a porta. 1 João 1,9, se confessarmos, é uma escolha. Deus não nos deu um espírito de escravidão, nos deu um espírito de liberdade, de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e... Mas você deve buscar. E a perdição também é um convite. É um convite. Hebreus capítulo 2, verso 9, o diabo tem o poder da morte. Você pode escolher ser filho do diabo ou não. Sabia que existem pessoas que são filhos do diabo? Isso é muito triste, mas é verdade. Cristo disse isso. João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Tem pessoas que vivem para satisfazer os desejos da carne, os desejos do diabo. Vou repetir. O céu é um convite, como também o inferno é um convite. E eu e você devemos responder a esse convite. Cristo na cruz morria para o ladrão da direita, o ladrão da esquerda, todos os malfeitores que ele intercedeu e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Cristo morreu por todas as pessoas que já existiram e ainda vão existir. Mas Cristo na cruz conversou com um e calou-se ao outro. Cristo, quando voltar, ele conversará com os seus santos e dirá: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas Cristo se calará e falará: afastai-vos de mim, eu não te conheço, não quero conversa com vocês. Ele conversará, mais que conversar, ele convidará para a própria casa dele. Assim estaremos com Cristo. Irmãos, a salvação é algo divino, eu me emociono, porque não cabe no meu escopo mental, ao pensar sobre a grandeza que Cristo nos oferece, eu fico pasmo com quão grande é a salvação. Por isso que Paulo disse em Hebreus 2:3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação é muito grande, não cabe na nossa mente, é que olhos jamais viram, que ouvidos jamais ouviram. Nós não conseguimos explicar, é algo sensacional. E vocês sabiam, gente, isso aqui é muito sério, aqueles que pela graça de Cristo, citação do Espírito de Profecia, subjugarem o grande inimigo de Deus e do homem, ocuparão nas cortes celestiais uma posição superior à de anjos que nunca caíram. A salvação é muito grande, porque a Bíblia diz que o vencedor vai o quê? Vai sentar no meu trono, assim como também eu venci, e no trono do meu Pai assentei. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que a nenhum anjo jamais foi dito: sente-se à minha direita, Amém, para que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés.
A nenhum homem foi feita essa oferta de assentar-se no trono, mas nós assentaremos em tronos, irmãos. Você tem noção disso? Eu acho que não, porque ninguém disse amém. Nós vamos assentar em tronos. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Apocalipse, eu já disse, Apocalipse capítulo 2, ser fiel até a morte, dar-te a coroa. Quem que usa coroa? Quem que senta em trono? Um rei. Apocalipse 1,6, Cristo nos constituiu reino, sacerdócio para Deus o Pai. Porque um rei não é rei sem reino. Nós vamos ser reis, irmãos. Você precisa entender quem você é, o propósito da sua vida. Não deixe que Deus se cale para você. Irmãos, nós podemos mudar. Não deixe de confiar. Nunca deixe de confiar no poder da liberdade. É Deus que muda? Sim. Mas você tem que querer mudar. Caminhe a Cristo, na página 33, a serva do Senhor disse o seguinte: muitos desejam ser santos, mas se perderão porque não escolhem hoje ser santos. O desejo de ser santo é louvável, mas se ficar só no desejo não adianta em nada. Nada. Muitos dizem: como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Você deseja entregar-se a Ele, mas lhe falta o poder moral. É escravo das suas dúvidas. As suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não consegue controlar seus pensamentos, seus impulsos, suas feições. O conhecimento das suas promessas quebradas e dos seus votos violados enfraquecem a própria confiança na sua sinceridade de coração, levando a crer que Deus não pode aceitá-lo. Mas preste atenção, isso é o segredo, irmão, é um segredo da nossa vitória aqui na terra, aliado com Cristo. Deus deu ao homem o poder da escolha. Um ladrão escolheu ser salvo, o outro escolheu se perder. Irmãos, não vai ter ninguém ali, todos aceitarão o destino, todos aceitarão. Os salvos aceitarão, como os perdidos também. Por isso eles clamarão: a pedra e rochedos caia sobre nós. Eles sabem que eles fizeram mal. Apocalipse 16, verso 8, você sabe que quando o quarto anjo derramou a sua praga sobre o sol, os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e eles blasfemaram o nome de Deus e nem se arrependeram das suas obras. Eles estão sendo destruídos e ainda não se arrependem. São escolhas. Vou continuar a citação. Caminha a Cristo, página 33. Deus deu ao homem o poder da escolha, e ao mesmo compete exercê-la. Deus não vai escolher por você, irmãos. Não vai. Deus deu ao homem o poder da escolha, e ao mesmo compete exercê-la. Você não pode mudar quem você é, mas você pode entregar-se a Deus. Entendeu aí? E unindo-se a Cristo, a sua afeição estará centralizada nele, os seus pensamentos estarão centralizados nele, e por uma constante entrega será habilitado a viver uma nova vida, uma vida de fé. O que você faz é se entregar, e Ele que vai operar a mudança em você, segundo a boa vontade e o efetuar dele. Ele que vai completar a obra que Ele começou. Mas você tem que fazer algo. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Eu vou colocar o raciocínio de vocês a teste, e eu acredito que vocês passarão. Uma pergunta muito simples. Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crer não pereça, não é verdade? Se você creu, você será salvo. Mas se você creu, você fez o quê? O que você fez se você creu? Você obedeceu. Se você creu, é uma obra. Você obedeceu. Até o verso mais conhecido da Bíblia nos aponta que a graça, ela deve casar com a obra. Porque ao passo que nenhuma pessoa entrará no céu pelas obras, também não haverá no céu nenhuma pessoa sem boas obras. As obras não salvam, mas ela tem o poder de condenar. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados como? Um por um, de acordo com a graça? De acordo com as suas obras. As obras não salvam, mas lembre-se,
elas podem nos condenar. Irmãos, Cristo conversava com um ladrão, mas calou-se ao outro. Mas nós lemos em Mateus, vai lá para Mateus capítulo 27. Nós lemos em Mateus, no versículo 44, que houve uma mudança dramática, irmãos. Eu acho isso sensacional. Houve uma mudança extraordinária na vida do bom ladrão. Você sabe, né? Ele nem sempre foi um bom ladrão, por isso ele estava na cruz, e por isso ele disse: nós recebemos os justos castigos que os nossos atos merecem. Mas olha a mudança que houve na vida deste homem. Todos encontraram Mateus capítulo 27, a partir do versículo 38, amém? Amém. Mateus capítulo 27, verso 38, amém? Amém. E foram crucificados com ele quantos ladrões? 2. Um à sua direita e o outro à sua esquerda, não é verdade? E a Bíblia diz que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: por que menear? Salmos 16, um cumprimento profético aqui. Confiou no Senhor, livre-o ele. Verme sou no homem, opróbrio do homem e desprezado do povo. Os que me veem zombam de mim e meneiam a cabeça. Menear a cabeça é balançar, como um sinal desrespeitoso, de vergonha, de vexame. Então a Bíblia diz aqui que os que passavam, por quê? Porque a crucifixão era um ato público, que todas as pessoas podiam ver. Então os que passavam, eles blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, e desça da cruz. Que blasfêmia, que blasfêmia. Nenhuma misericórdia ao humilde sofredor. E a Bíblia diz que não era apenas os que passavam que zombavam de Jesus. O texto continua dizendo que muitos de quem? Muitos dos gregos? Muitos dos principais sacerdotes, a igreja zombava de Jesus. E muitos dos principais sacerdotes e dos escribas, que eram inteligentíssimos, que escreviam a Bíblia, e muitos dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciões de igual maneira se comportavam. E eles zombavam, escarneciam de Jesus, dizendo que a igreja salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, chamando Jesus de sem poder, inipotência. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois livre-o agora, porque disse, é filho de Deus. Agora atente-se ao verso 44, a Bíblia diz que os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Ei, presta atenção, impropério significa blasfêmia, escárnio, zombaria, desacato, desdenho. E a Bíblia diz, nesse último versículo que nós lemos, no versículo 44, que os mesmos impropérios lhe diziam também o ladrão. Os ladrões. O verbo aí, a sentença está conjugada no plural. Os ladrões. Tinha um tempo que os dois estavam zombando de Jesus. Eu acho isso aqui sensacional, irmãos. Gente, presta muita atenção, você que está aqui, você que está em casa também, o poder de Deus é sensacional, e Deus pode salvar qualquer pessoa, independente das suas circunstâncias, independente do seu momento, independente da sua saúde. Deus é capaz de salvar, o sangue de Cristo é capaz de redimir, o sangue de Cristo é capaz de lavar, Ele pode te dar um novo nome, significado de vida, restauração. Você pode estar quebrado por dentro e Cristo pode te ligar, o obreiro faz isso. Você deve se colocar na mão do oleiro. Este ladrão estava no fim da sua vida, talvez no seu último suspiro. Ele zombou de Cristo nos momentos finais. E a Bíblia diz que com os mesmos impropérios, da mesma forma que os líderes religiosos zombavam, os anciões, os escribas, com as mesmas zombações que todas as pessoas que passavam na crucificação zombavam de Cristo, com os mesmos escárnios, ele também zombava de Cristo, o ladrão da direita. Mas no último momento da vida, ele reconheceu no moribundo sofredor Cristo, Deus poderoso, que morria pelo pecado do mundo. E um raio de luz manou sobre a sua mente, e ele conheceu em Jesus aquele a quem o profeta Isaías profetizara como humilde sofredor, que seria levado ao matadouro, como uma ovelha muda. E naquele momento,
Ele fez, irmãos, o que é requerido do pecador. Ele pediu para ser salvo. O que ele fez, poucos naquele momento da crucifixão fizeram. Pouquíssimos. Mas a boa notícia é que Cristo pode. Como ele fez com o ladrão que estava à direita, ele ainda é capaz de fazer hoje. Se você simplesmente dizer: Senhor, transforma-me. Salva-me, Senhor. Aqueles que não fazem um esforço decidido, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os faça a ação, perecerão em trevas. Serviço Cristão, página 228. Pare de esperar só o agir do Espírito. Claro que sempre o Espírito Santo agirá, mas aqueles que não fazerem esforço decidido, vou repetir, mas esperarem simplesmente a ação do Espírito Santo, perecerão em trevas. Não existe varinha mágica com Deus. Muitos adventistas pensam que ao ser o primeiro evento do escopo do Apocalipse final, o derramamento da chuva serôdia, que ao ser derramado o Espírito Santo, será uma varinha mágica. A pessoa vira santa naquele mesmo dia. Não será assim. Se não estiver conectado com o Espírito Santo agora, não se esbanjará na presença do Espírito Santo. Não se esbanjará. O Espírito Santo será derramado nos verdadeiros adoradores de Deus. Eu não sei quem são. Vocês não sabem quem são. Deus, que é o onisciente, perfeito, justo e examina cuidadosamente o coração do ser humano, Ele sabe quem receberá o Espírito Santo ou não. Amém. Irmãos, Cristo pode salvar. Eu quero terminar o sermão desta manhã dizendo que o poder, o sangue de Cristo, tornou-se ainda mais eficaz. Por isso ele receberá um outro nome. Nós vemos em Apocalipse 19 que ele tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. O amor do Pai, eu não sei explicar como isso aconteceu, mas o amor do Pai aumentou por Cristo depois que Cristo deu a sua vida na cruz. Cristo, ele fez o inimaginável. Ele desceu a esta terra, tornou-se um de nós. E sabe o que me deixa triste? A Bíblia diz em Abacuque capítulo 3, verso 3, que raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Por que nas mãos de Cristo está velado o seu poder? As marcas da crucifixão. Sabemos, de acordo com Filipenses 3, 20 a 22, que Cristo carregará essas marcas durante quanto tempo? Um ano? Para sempre. Pergunta: você vai ter algum defeito no céu? Não. Alguma verruga? Alguma mancha? E Cristo terá? Sim. Quem pagou o maior preço pela redenção humana? Irmão, se isso não é amor, se isso não é dizer eu sou um com você, eu desconheço o que é amor. Durante toda a eternidade, Cristo carregará as marcas da crucifixão, enquanto você e eu não teremos nada. Perfeitos. O corpo mortal se revestindo de imortalidade, o corpo corruptível se revestindo de incorruptibilidade. E olha a posição que ele nos levará: superiores a anjos. Sentar em trono ao lado de Deus, a capital do universo. Cristo pode salvar. Eu quero que você saia aqui desta manhã justificado. Deixe-me dizer para você, irmãos, por favor, não deixe que Deus se silencie na sua vida. Não deixe que o Cordeiro cale-se e silencie na sua vida. Você conhece muito bem a história de Lucas capítulo 18. O versículo 14 nos aponta o publicano. Ele nem ousava levantar os olhos aos céus, mas o que ele fazia? Ele batia no peito dizendo o quê? Senhor, sê propício a mim, um pecador. Dois homens foram orar, com o mesmo propósito, subiram ao templo para orar. Uma oração foi atendida e a outra rejeitada. Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Saia desta manhã querendo agradar a Deus do íntimo do seu coração. Agrade ao Senhor. Seja abundante em obras. Mostre. Os nossos amigos dos Estados Unidos de Missouri, eles são chamados do show me, né? Quem vive em Missouri, eles falam muito isso. São pessoas de ação, de provas, né? Show me. Tudo deles é show me. Alguns dizem que Deus é de Missouri, porque Deus, ele quer ver as nossas obras, irmãos. Claro que ele quer ver. Irmãos,
Deus provou o seu amor por nós, não foi com palavras, irmãos. É muito fácil dizer, eu te amo. A Bíblia diz que aquele que vê o seu irmão em necessidade e diz, vá com Deus e ore por ele, está pecando. Aquele que sabe fazer o bem e não faça, está pecando. O evangelho verdadeiro é socorrer as viúvas e os órfãos, é trabalhar, é fazer. Tito capítulo 1, verso 15, um dos versos mais tristes da Bíblia. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso são abomináveis. Estou falando do pessoal da igreja, que professa conhecer a Deus, entretanto o negam por suas obras. São abomináveis e reprovados para qualquer boa obra. Irmãos, é muito mais do que falar, é ser como Jesus, é agir como Jesus, é ter a mente de Cristo. Tenhais a mesma mente de Cristo, irmãos. Amados irmãos, eu gosto muito da vida de Abraão. Existem vários exemplos na Bíblia de pessoas com características diferentes. Quando pensamos em Jó, pensamos em quê? Sofrimento. Também a Bíblia relata que ele é caracterizado como pai da paciência. E quando pensamos em Abraão, o que vem à mente? Fé, obras. Mas ele foi justificado, a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé, que ele exerceu em Deus, de acreditar, pela obra que ele exerceu. Não foi por obra que a ele, a sua família, a sua descendência, foi concedido o favor de se tornar herdeiro do mundo. Não, foi através da graça, sabemos disso. Mas ele fez algo que ninguém fez. Abraão, ele é chamado do pai da fé por causa das obras dele. É muito difícil enterrar um filho. Enterrar 10 deve ser um pesadelo, né? Um nightmare. E Jó passou por isso. Mas uma coisa é enterrar o seu filho, outra coisa é matar o seu filho. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 22 que Deus pôs Abraão à prova e disse que vai-te a um dos montes que te mostrarei e oferece o seu filho em que tipo de sacrifício? Holocausto. Fala assim, Gênesis 22, verso 2. Holocausto. Como que era feito um holocausto? Quem lembra? Degolado e todo o corpo queimado. Veja o que Deus pediu de Abraão. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, verso 3, que ao amanhecer, Abraão acordou e, preparando o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia designado. O versículo 6 da Bíblia diz que Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, ele porém levava na mão o fogo e o cutelo, e ambos caminhavam juntos. E o versículo 9 da Bíblia diz que eles chegaram ao lugar designado por Deus. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão, não estenda a mão contra o rapaz e nada lhe faça. Por quê? Por quê? Pois agora eu vejo que me ama, porque não me negastes o filho, o teu único filho. E no livro de Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que pela fé Abraão ofereceu um grande sacrifício. O livro de Hebreus fala como se Abraão tivesse matado o filho, porque no coração dele estava decidido, e se o anjo do Senhor não tivesse interrompido Abraão, ele teria matado o seu filho. Mas eu amo esse versículo. Eu amo todos esses versículos de Gênesis 22. Especialmente esse versículo quando o anjo do Senhor disse: agora eu sei. A resposta de Cristo, porque o anjo do Senhor, Melé Adonai, sabemos que é Jesus Cristo. A resposta de Jesus Cristo a Abraão não foi dada no conhecimento que Jesus tinha, e sim na resposta de Abraão. Entendeu? Vou tentar simplificar. O que Jesus queria dizer para Abraão era: Abraão, agora eu sei porque você me mostrou. Agora eu sei porque você me mostrou. Você comprovou que você me ama. Você não me negou o seu filho. Abraão, o que Deus estava dizendo para Abraão era: Abraão, eu vi você acordando de madrugada, com muito cuidado, sem acordar Sara, porque talvez ela teria interrompido esse plano louco. Eu vi as suas mãos trêmulas a rachar lenha para o holocausto. Eu vi a sua jornada de 3 dias até o Monte Moriá.
Eu vi as lágrimas correrem dos seus olhos ao estar prestes a matar o seu filho. E agora, Abraão, eu sei que você me tens, porque não me negaste o teu filho. Saia daqui hoje decidido a mostrar a Deus que você também o tem. Amém. Deus, talvez nesse momento, está sentado no seu trono e se perguntando: quando aquele irmão da igreja de Palmyra me mostrará que agora eu sei que ele me tem? E talvez o que Deus disse para Abraão, ele não pode dizer para muitos de nós. Por quê? Por quê? Porque nós não mostramos nada para Deus. Irmãos, nós precisamos ser abundantes em obras. Deus seja louvado pela sua vida. Lembre-se sempre, somos salvos pela graça, para vivermos em conformidade de fé e obediência. Amém. Levante-se, por favor, e ore comigo.